Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, esse é o último vídeo, é o terceiro vídeo falando sobre rotina. Eu decidi dividir esse vídeo em 3 pedaços, cada um falando de uma faixa etária diferente. O primeiro eu falei sobre o bebê, o segundo eu falei sobre crianças em fase escolar, estão iniciando ali a fase escolar. E esse terceiro eu vou falar sobre aquelas crianças que estão entrando na adolescência ou que já estão nela também. Se você não viu um desses vídeos, vai lá, deve estar aqui embaixo, ó, para vocês assistirem. Deixem seu like, deixem seu joinha, deixem seu comentário também, é muito importante para mim que vocês falem o que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir, se vocês estão gostando ou se vocês também não estão gostando, é muito importante. É claro que meu filho cresceu, ele já está mais independente, ele já está entrando em uma outra fase. Normalmente é essa fase que a gente fica com os cabelinhos brancos, com os cabelos em pé, né? E aí que a gente pede socorro para todos os santos que nós conhecemos. Não é uma fase muito fácil, porque é uma fase de transição em que entra hormônio, entra às vezes mudança escolar, novas amizades. Então a gente tem que ter a rédea assim firme, né? E acompanhar muito de perto esse desenvolvimento do nosso filho que está mudando de fase. E aí, gente, entra a rotina de novo. A rotina, ela vem sempre como um agente auxiliador pra gente. Ela vem nos dar um conforto, ela vem nos dar uma segurança. Se essa minha rotina já tiver sido trabalhada nas fases anteriores do meu filho, fica tranquilo. Agora é a fase que ele vai seguir assim tranquilamente. Você vai ficar de olhos fechados que seu filho já vai estar jóia. Bom, se não, nunca é tarde, né? Aliás, rotina, querendo ou não, uma hora ou outra a gente vai entrar nela. O seu filho provavelmente ele tá numa fase escolar mais rígida, né? Com mais matérias, vai precisar de um tempo maior de estudo porque ele vai ser mais cobrado em relação a esses estudos. A gente vai deparar com o Enem, com vestibular, com concurso, é cobrança. Cobrança, 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 cobrança. Gente, como é que eu vou cobrar de um pré-adolescente? Como é que eu vou cobrar do meu filho? Sendo que eu não dei para ele uma base. Então eu preciso começar a estabelecer algumas coisas, algumas tarefas para que ele possa executar. Gente, como eu falei, é bem interessante que a gente comece lá atrás essa rotina para que quando o nosso filho chegar nessa fase de cobrança, ele já saiba o que ele tem que fazer, porque ele já sabe que vai ter horário para fazer as coisas, ele sabe que vai ter vai ter que ter responsabilidade, porque vai ser um momento que ele vai querer sair, vai querer encontrar com os colegas. Então a gente tem que ter isso assim muito bem organizado. A minha filha mais velha, ela tá entrando nessa fase, né? Não de pré-vestibular e tudo, mas ela tá mudando agora nessa fase de transição. E ela sabe perfeitamente o que é que ela tem que fazer quando ela chega em casa. Ela não chega em casa, joga a mochila em qualquer lugar, deita no sofá e fica olhando pro teto esperando a vida passar. Não. Ela sabe que ela chega em casa, ela tem tarefas a serem cumpridas. Trocar de roupa, guardar a mochila no lugar certo. A mochila não pode ficar em qualquer lugar da casa, porque a casa tem uma organização, ela não se auto-organiza, infelizmente, né? Mas sempre teve alguém ali por trás que organizou. E normalmente aqui em casa são elas mesmas que organizam as coisinhas dela. Então ela tem que trocar de roupa, ela tem que almoçar. E logo depois desse almoço começa o batidão, que é dever de casa de inglês e banho. E depois desse banho é um tempinho um pouquinho mais livre, né? Que depois desse tempinho livre elas vão lá me buscar no meu trabalho. Então elas sabem que se ela atrasar alguma coisa lá na frente não vai dar certo. Então é interessante para o filho de vocês também terem essa noção que se eu não fizer alguma coisa, se eu deixar por fazer,
uma hora ou outra eu vou ter que parar, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa que eu queria muito para poder fazer. E como nessa faixa as crianças já estão maiores, delegue mais atividades para o seu filho, delegue mais responsabilidades. Lavar uma louça, isso dá para fazer lá atrás. Limpar banheiro, limpar o quarto, varrer a sala, tirar pó. Então coloque essas atividades dentro da rotina deles. É claro, né, que de acordo com a necessidade de vocês, mas é importante para a criança também estar envolvida nessa organização da casa. É como se fosse um combinadinho que vocês fazem, que a gente vai fazer com eles. Então, proponha isso para eles, de participar. Logo, eles vão saber que eu não vou poder chegar em casa e eu vou querer ir para casa do meu amigo. Bom, você vai para casa do seu amigo? Tá, tudo bem, você pode até ir. Depois que você fizer o dever de casa, depois que você estudar, depois que você cumprir com as suas tarefas diárias. Aí sim você tem esse tempo livre. Gente, é muito importante porque eles já estão com o pé para a vida adulta, entende? E a gente sabe que a vida adulta, ela é cobrança atrás de cobrança, ela é rotina atrás de rotina. E se a gente quebrar essa rotina, normalmente quem vai se dar mal somos nós. Se a gente se atrasar, se a gente tiver o hábito de atraso, provavelmente quando esse adolescente tiver o primeiro emprego dele, ele vai penar um pouquinho, né? Porque ele não tinha essa responsabilidade antes. Ele podia fazer as coisas como ele queria, a hora que ele queria. Onde vem a responsabilidade? A responsabilidade, ela não brota assim dentro da gente. De repente, eu sou uma pessoa responsável. Não, ela é trabalhada, ela é conquistada. Delegue para esse adolescente, para essa criança um pouquinho maior, atividades que exijam da responsabilidade dele. Que tem um horário, tá, gente? Eu sou super a favor de ter horário para dormir, mesmo adolescente, porque isso vai organizar principalmente o dia seguinte dele. Se aquele adolescente não tem hora para dormir, ele vai dormir lá para as 3 da manhã, por mais que ele estude à tarde, ele vai acordar tarde. E se esse adolescente, essa criança estudar de manhã, pior ainda, porque ele não vai conseguir acordar cedo, então ele vai se atrasar, ele vai deixar de fazer alguma coisa, com certeza. Então, tendo hora para dormir, ele vai saber que deu 9h30, 10 horas, não sei, tá na horinha dele dormir, de ir para a cama, descansar, relaxar o corpo, para o dia seguinte ele acordar bem, acordar disposto e não deixar nada por fazer. Depois da aula, depois da escola, hoje em dia nós temos muitas escolas em um horário integral, né, que faz todo o que tem que ser feito na escola, na própria escola. Então pense em alguma coisa para esse horário que essa criança estiver voltando para casa, porque senão, gente, as coisas vão ficando muito bagunçadas. E depois para a gente recuperar uma coisa é muito mais difícil. Como diz o ditado, é melhor a gente prevenir do que remediar. Melhor a gente ter essa segurança, a gente ter essa organização prévia, para que depois a gente só vai encaixando o que a gente realmente precisa em cada faixa etária, em cada momento da vida da criança, até ela se tornar um adulto. E se tornar um adulto de sucesso, né, gente? É isso que a gente quer para os nossos filhos, que eles sejam adultos felizes. A rotina, ela vem como um benefício dentro da família. E os pais, eles vão ficar mais tranquilos também, porque eles sabem que vão ter um horário para dividir com essa criança, com esse adolescente, porque já está lá na rotina. Vão estar tranquilos porque vão estar criando uma criança, um adolescente dentro da responsabilidade, da organização, e que provavelmente esse adolescente, essa criança, ela vai se tornar um adulto confiante, um adulto organizado, sabendo que tem horários para as coisas, que a gente não pode fazer as coisas como a gente quiser, na hora que a gente quiser. Tem muitos pais que estão criando filhos assim, de qualquer jeito, né? Eu não quero ter trabalho, então eu vou delegar mesmo essa responsabilidade de educação para outros, para terceiros, né? A educação tem sido muito terceirizada e com certeza esse preço vai ser cobrado lá na frente de alguma forma. Então o conselho que eu dou é: organize seu tempo, organize seus horários, organize em sua vida,
para que lá na frente o seu filho não venha a sofrer com essas questões. A gente tem que preparar nossos filhos para o mundo real, né? Às vezes a gente quer proteger nossos filhos demais, colocá-los dentro de uma bolha e deletar o restante do mundo, mas o que a gente esquece é que daqui a pouquinho a gente vai inserir esse nosso coisinha fofa da mamãe, tchucu-tchucu, dentro daquele mundão lá que a gente decidiu deletar. Essas foram as minhas dicas sobre uma organização. Pode ter certeza, gente, essa é uma fase que vai necessitar de organização, porque ela vai querer passar em um concurso, ela vai querer passar em um vestibular, e se ela não tiver hábito de estudo, se ela não tiver rotina de estudo, vai ficar bem complicado, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essas dicas tenham ajudado de alguma forma dentro da sua casa. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida ou se quiserem que eu compartilhe mais alguma coisa, é só escrever, só deixar no comentário o que você achou, que vocês querem ver por aqui, que pode deixar que eu vou atrás, ok? Um beijo pra vocês e até mais!